Bom dia. Eu gostaria de convidar para coordenar esta mesa, esta conferência, o Dr. Casimiro, que foi presidente da ANANT e atualmente é presidente da Sociedade, da Associação Catarinense de Medicina do Trabalho. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Casimiro. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento à programação. Gostaria de chamar a doutora Arline Arcuri. A doutora Arline Arcuri trabalha na Fundacentro e é doutora em Físico-Química e pesquisadora da Fundacentro. A doutora Arcuri, ela vai nos falar sobre a nanotecnologia e os novos desafios para a saúde do trabalhador. Essa nova inovação, essa inovação presente técnica, está trazendo algumas preocupações e vamos aproveitar essa oportunidade para tomar conhecimento e o que podemos fazer daqui para frente. Por favor, doutora. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite. Esse assunto tem motivado minha atenção já há algum tempo. Eu trabalho na área de higiene do trabalho da Fundacentro. Para alguns colegas, eles acham que eu estou começando a falar de ficção científica, né, que tem ainda existem problemas gravíssimos ainda que a gente convive no nosso dia a dia, de trabalhador morrendo com chumbo, com sílica, com, casos de câncer que não são identificados, como a Fátima acabou de falar, e a gente entra com um novo, grande, na minha avaliação, pelo menos, problema, e que vai impactar muito a nossa vida, né? Não só como profissionais da área de saúde e segurança, mas como cidadãos e como qualquer ser vivente nesse planeta, na verdade. Não quero exagerar, mas eu espero tentar passar para vocês um pouquinho das minhas preocupações. A gente costuma falar na equipe que nós temos do projeto da Fundacentro de nanotecnologia e saúde do trabalhador, que existe atualmente assim, 3 tipos de pessoas. As nanotimistas, né, que acham que as nanotecnologias vão resolver todos os problemas do mundo, inclusive prometem a vida eterna. As nanopessimistas, que são absolutamente contra. E aquelas que veem a nanotecnologia com precaução, que acho que no meu caso. Então, a gente vai tentar aí falar um pouco para vocês. Eu prefiro... Essa nanotecnologia ela já está sendo anunciada como uma nova revolução tecnológica, mas muito diferente das anteriores, porque ela é muito mais profunda. Ela vai atingir todos os aspectos da sociedade humana. E ela envolve o quê? Ela envolve o estudo e a manipulação da matéria numa escala muito pequena, geralmente na faixa de 1 a 100 nanômetros. Antes de falar em nanotecnologia, eu queria alertar para o seguinte: ela não é a única preocupação que nós temos hoje. Na verdade, ela é uma das novas tecnologias que fazem parte do que nós chamamos hoje de convergência tecnológica. Então, essa convergência tecnológica, que tem essa sigla BANG, que significa? Ela é a convergência dos avanços da informática, o B vem de bytes, né? Da nanotecnologia, que é o controle e a manipulação dos átomos e moléculas, do avanço da ciência cognitiva, né, que consegue controlar a mente pela manipulação de neurônios, né? Vocês da área médica devem estar acompanhando os avanços que hoje existem na área do controle de tudo que acontece no nosso cérebro, mapeamento do cérebro, né? Cérebros artificiais que já vem vindo aí, e a biotecnologia, que controla e manipula a vida engenheirando genes. Então, essas 4 grandes novas tecnologias é que levam a essa sigla aqui chamada de BANG, e que prometem, seguramente, que a confluência dessas ciências implica que a vida e o vivo nunca voltarão a ser o mesmo, né? Eu já li artigos falando em robôs no ano 2050 com religião. Então, é uma coisa extremamente preocupante. Bom, vamos lá, então, à nossa nanotecnologia. Nós estamos falando de uma parte dessa confluência tecnológica, né? E o nome, tem várias definições para a nanotecnologia, tem até grupos hoje internacionais discutindo isso, mas uma das definições que é mais aceita é essa, que ela é um nome genérico que representa todas as tecnologias
que envolvem o projeto, a caracterização, produção e aplicação de estruturas, instrumentos e sistemas pelo controle de suas formas e tamanhos em escala nano. Então, portanto, é uma coisa assim bastante genérica, né? O que é um nanômetro? Isso daí já começa aí uma das dificuldades da gente entender a nanotecnologia, né? Um nanômetro é a bilionésima parte de 1 metro, que já não é um tamanho tão grande assim, né? Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que isso significa, a gente fez algumas comparações, né? Vamos imaginar o tamanho do Rio Amazonas, que tem quase 7.000 quilômetros, e, portanto, 7 bilhões de milímetros. E se a gente imaginar uma gota d'água com mais ou menos 7 milímetros, que já é uma gota grande, uma gota d'água dá para o tamanho do Rio Amazonas, assim como o nanômetro está para o metro. Então, nós estamos falando de coisas muito pequenas, né? Que tem outra relação, né? Se você comparar a distância entre Salvador e Natal, que também é da ordem de 1.126 quilômetros, e comparar um grão de areia, que mede 1 milímetro, um grão de areia está para a distância entre Natal e Salvador, como o nanômetro está para o metro. Então, nós estamos falando de coisas muito pequenas, né? Aí a gente tem vários, na literatura, aí, nas publicações, vários gráficos mostrando outras formas de comparação entre o que é uma coisa visível, como um fio de cabelo, que já é bastante fino, que mede em volta de 70 mil vezes mais do que o nanômetro. Bom, isso daqui repetiu a definição, né? Agora, nanotecnologia tem um aspecto bem interessante. A gente fala em nanotecnologia genericamente, mas, na verdade, não existe uma única tecnologia, né? Existem várias tecnologias. Dependendo do campo de aplicação, se é medicina, se é na área de condutores, da informática, nós temos problemas diferentes. A única coisa que todas têm em comum é que trabalham com matéria na ordem de 1 a 100 nanômetros. Então, o único elo em comum em todas elas, né? Mas por que nós estamos preocupados com a nanotecnologia, né? Do ponto de vista nosso de saúde e segurança? A primeira preocupação vem do fato do tamanho da partícula, somente do tamanho desses materiais na escala nano. A primeira preocupação vem que é o seguinte: por serem muito pequenas, as nanopartículas têm uma grande relação entre a superfície que elas ocupam com o volume total, né? Que é responsável por novas propriedades físicas e químicas. Isso inclui, inclusive, um aumento na reatividade química na superfície da partícula. Então, só para ter uma ideia mínima, né? Por exemplo, você não consegue salgar facilmente uma comida com sal grosso. Você precisa do sal fino. O sal é o mesmo. O que muda é o tamanho da partícula. Então, aí já dá uma ideia, não muda muitas características desse nível, porque o sal fino ainda não é nano, mas dá para dar uma ideia da importância, como que a área superficial afeta nas propriedades, né? No contato, na reatividade, enfim, das partículas. Só para ter uma ideia, se você tiver, por exemplo, um metro cúbico, um cubo de 1 metro cúbico, né? Ele vai ter 6 metros quadrados. Se você dividir tudo em 4, você vai passar para 12 metros quadrados. Dividindo mais uma vez, vai para 24 metros quadrados, mais uma vez 48 metros quadrados, a mesma massa, mesma quantidade de material, né? Vai ocupar, quanto mais você vai moendo, maior vai ser a área que ele vai ocupar. Aqui tem também um gráfico que encontrei nessa referência aqui embaixo, que mostra, se você tem 1 picograma de material por centímetro cúbico, já é bastante pouco material, se o diâmetro da partícula for de 5 nanômetros, nós vamos ter 153 bilhões de partículas, né? Com uma área superficial de 12 mil micrômetros cúbicos. Agora, se o diâmetro da partícula for para 5.000, nós vamos ter apenas 0,15 partículas por centímetro cúbico e uma área de 12. Então, é o mesmo material, só que a granulometria muito aumentada ou diminuída vai mudar completamente a quantidade de área superficial disponível para que haja reações. A outra razão, e essa razão ela mexe, inclusive, nos meus paradigmas de formação de química, que eu estudei na época que a gente fez escola, na faculdade, é que, nesse nível de tamanho, nesse tamanho nano, começam a haver o que os físicos, principalmente, chamam de efeitos quânticos. Está faltando um E aqui, efeitos quânticos, né? Nesse nível de tamanho, o comportamento das substâncias ela não é previsível. Começa a entrar numa mecânica quântica extremamente complexa.
Tanto que eu, que sou da área química, né, que já tive uma formação razoável na área de ciências exatas, tenho dificuldade de compreender alguns dispositivos e algumas coisas que estão sendo feitas no nível nano, porque nessa área começa a aparecer uma outra mecânica, não é mecânica newtoniana que nós conhecemos, né? Eu jogo isso, cai. No nível nano, eu não sei se cai, eu tenho uma probabilidade de cair. Né? Então, é uma coisa muito mais complicada do ponto de vista físico e científico quando a gente trabalha com partículas nessa escala. Então, essas características das partículas na escala nanométrica são responsáveis pela constatação de que, nessa escala, as propriedades dos materiais e elementos químicos se alteram drasticamente. Apenas com a redução do tamanho, sem alteração da substância, verifica-se que os materiais apresentam novas propriedades e características, como resistência, maleabilidade, etc. Então, alguns exemplos. Substâncias que são estáveis em dimensões maiores tornam-se reativas, isolantes tornam-se condutoras, opacas tornam-se transparentes. Né? Um exemplo muito utilizado é a questão do carbono. Se o carbono está, por exemplo, na forma de grafite, ele é maleável. Agora, na escala nano, na forma de nanotubo, é mais resistente do que o aço e até 6 vezes mais leve. O alumínio em escala nano, por exemplo, pega fogo espontaneamente, ele é usado como combustível de foguete. O ouro muda de cor em vários níveis nano. Então, conhecer as características de uma substância no tamanho normal, ela não permite saber como que ela se comporta na escala nano. Isso daqui, inclusive, é uma grande preocupação hoje para o pessoal que estuda o GHS, né? O propósito globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. Normalmente, já existem poucas substâncias químicas que têm um estudo toxicológico razoável. Né? Agora, no nível nano, ainda por cima, elas mudam de características. Então, nós estamos tratando com coisas muito desconhecidas ainda. Então, as mesmas propriedades que alteram essas características físicas e químicas nas nanopartículas podem também provocar consequências não pretendidas e, principalmente, desconhecidas quando elas entram em contato com o organismo humano. Então, um material perfeitamente seguro, manuseado no tamanho nano, ele pode facilmente penetrar na pele, na forma de nanopartícula, ou aerosol, e entrar no organismo via respiratória. Então, a maior reatividade, devido à grande área superficial e aos efeitos quânticos, pode provocar interação com sistemas biológicos de forma desconhecida. E quais são as aplicações da nanotecnologia, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, que não é ficção científica, não, nós estamos convivendo já com essas coisas. Né? Nós temos aplicação na nanomedicina. Eu acho que a nanomedicina hoje, do ponto de vista motivacional, né, para a população, para a sociedade aceitar as nanotecnologias, é a nanomedicina, né, que promete cura de câncer, nanomateriais que vão exatamente na célula cancerosa sem afetar o entorno, substituição de tecidos com muito mais facilidade, acelera a recomposição de tecidos, permite fazer diagnósticos por imagem com muito mais precisão. Né? Hoje é possível identificar um tumor cancerígeno na escala de tamanho micro, que nenhum equipamento normal consegue. Hoje você tem um grande aumento na sensibilidade à detecção de tumores. Né? Na produção e distribuição de energia, no aumento da produtividade da agricultura. A agricultura tem um impacto enorme da nanotecnologia. Existem nanochips colocados no solo que regulam em tempo integral a umidade do solo, por exemplo. Então, quando o solo está precisando ser irrigado, ele aciona automaticamente o computador, que aciona o sistema de irrigação, e você irriga suficiente para aquela umidade que o agrônomo exigiu como necessário. Né? Nanochips colocados na plantação de frutas, que, pelo aroma das frutas, mostra a hora da colheita, enfim. Agrotóxicos sendo aplicados com cápsulas nano, né? E que, portanto, que só rompem na presença do fungo ou da bactéria. A nanopartícula ele identifica a presença do agente e só rompe naquele momento. Isso significa, de um lado, a diminuição de uso agrotóxico, mas, de outro lado, a maior exposição do aplicador, porque nós vamos ver depois que nanopartícula não tem barreira no organismo. Tratamento e remediação do solo. Né?
Existem algumas figuras aí que mostram que não existe qualquer água pode ser potável com a nanotecnologia. Né? Existem umas figuras que eu vi assim, bem interessantes, as crianças tomando água de um rio contaminadíssimo através de um tubo, de um canudo com nanotecnologia, e está bebendo água potável. Defesa e guerra, nós vamos falar isso mais para frente, porque isso é, para mim, opinião, gravíssimo. A construção civil, o impacto é impressionante, tintas que você pinta e desloca toda a tinta e põe outra sem ela arrebentar, tintas que resistem não precisa pintar uma casa hoje, você não precisa pintar novamente até daqui a 50, 100 anos, porque são extremamente resistentes, piso extremamente resistentes, que não tem mais corrosão de piso, enfim. Né? Indústria têxtil, tecidos que você usa e não molha e não suja. Né? Então, você pode comprar hoje um tecido, uma blusa, uma camisa, usa, põe no guarda-roupa, usa e põe no guarda-roupa quantas vezes for você quiser, e não vai precisar lavar nem ficar úmida. Né? Existe até... Eu gostei do humor do Dr. René Mendes, só para falar uma coisa assim, humorística, que eu ouvi também, um trabalho recente. Uma das grandes usos da nanotecnologia é na guerra. Né? O governo americano está fazendo com que os soldados americanos usem cuecas com esses tecidos, porque assim eles não precisam trocar a cueca na batalha. Então, a mesma cueca ele pode ficar assim todo o tempo. Tecnologia da informação, nem preciso falar para vocês, né? Como que ele diminuiu o tamanho dos computadores. A telecomunicação é muito mais fácil, hoje você vê online qualquer coisa, em equipamentos muito pequenos que têm nanochips. Produtos diversos, colas, tintas, colas assim, extremamente resistentes, muito, gruda qualquer coisa com qualquer coisa, e você põe lá uma luz ultravioleta, separa, quer dizer, muito complicado. Cosméticos, eu acho que é uma das grandes aplicações hoje na nanotecnologia que já está no mercado na área de cosméticos. Né? Novos filtros solares com nanopartículas de óxido de titânio, que são muito mais competentes para filtrar a radiação solar, pomadas para cicatrização, já não é cosmético, mas para tirar ruga, né? Pomada para tirar ruga, novos corantes de cabelo, que fazem com que... Hoje você já encontra na rua pessoas com cores de cabelo nunca vistas. Né? A nanotecnologia permite isso. Shampoos que amaciam o cabelo, que fazem crescer o cabelo. Enfim, e nenhum deles está escrito na embalagem que é nanotecnologia. Produtos cosméticos, produtos esportivos também tem um monte. Bola de tênis com muito mais precisão, porque ela tem uma superfície muito mais lisa, e, portanto, tem menos resistência em relação ao ar. Raquete de tênis muito mais flexíveis, que não quebram. Tem um monte de coisa. Né? Roupa de esportista também daquele jeito, com nanotecnologia. Então, todos os materiais convencionais, em princípio, eles podem ser transformados em materiais nano. Né? O que nos preocupa, principalmente, são aqueles que são chamadas de nanopartículas. Agora, o que são nanopartículas? Não tem uma definição muito clara para ela, a não ser o fato delas serem menores do que 100 nanômetros. Agora, o que vai falar sobre ela? Elas mudam de características muito facilmente. A característica tóxica, reativa, e mesmo de utilização na indústria, acho que uma das grandes preocupações hoje das indústrias que já começam a usar nanotecnologia é obter nanopartículas sempre iguais, né, com as mesmas características, porque as características mudam em função do estado da aglomeração, da forma da nanopartícula, se ela é comprida, se ela é torta, se ela tem um cabinho aqui e ali, já muda. A proporcionalidade entre área e superfície, a dureza, a estrutura cristalina, a deformidade, a composição química, que devia estar em primeiro lugar, né? A área superficial, carga química, tipo de cobertura. Né? Tem várias nanopartículas que têm uma cobertura adicional, solubilidade em água e gordura. Para ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Na área de higiene do trabalho, a gente sempre se preocupa com as chamadas partículas respiráveis, né? Abaixo de 10 nanômetros, de 10 micras, desculpa. Né? Sempre foi a preocupação fundamental do pessoal na área de higiene. Olha lá onde estão as nanos, não dá nem para ver perto do tamanho hoje, que é a nossa preocupação fundamental ainda. Né? Bom, e quem são essas nanopartículas? As nanopartículas podem ser de 3 tipos. Nanopartículas que nós chamamos de tradução literal, engenheiradas, mas elas dão ideia do que a gente quer dizer, elas têm alguma manipulação
né, proposital em cima delas, são aquelas que são manufaturadas ou criadas propositadamente pelo ser humano, as que são incidentais ou antropogênicas. Então, nanopartícula não é novidade, né? Existe desde que o mundo é mundo, né? Você sempre forma nanopartícula ou natural, que vem, por exemplo, de rochas vulcânicas, poeiras minerais, atrito que a gente forma, que o vento faz em cima de rocha, tudo isso gera um pouco de nanopartícula natural. E nós temos as nanopartículas incidentais ou antropogênicas, que são vindas da atividade humana. Por exemplo, vinda da exaustão de veículos a diesel, combustão de carvão, fumos metálicos, né? E aqui dá uma ideia, qual é a diferença? Então, se já existe há tanto tempo, uma vez eu vi uma palestra nesse sentido, né? Eu levantei essa questão da saúde trabalhadora e o palestrante falou, não, mas nanopartícula, nanotecnologia existe há muito tempo, né? Desde a época do Império Romano, que existe coisas nanoestruturadas. Por que nós estamos preocupados agora? Porque é o seguinte, essas nanopartículas que são formadas antropogênicas ou naturais, com as engenheiradas, ela tem uma coisa em comum, menos de 100 nanômetros. Porém, isso é que é importante. As nanopartículas naturais, elas são polidispersas em termos de agregação e em termos de tamanho de partícula. Quando você faz uma combustão de óleo diesel, forma nano, mas forma nano numa faixa desde 1 nanômetro até o tamanho micro de partícula, até tamanho maior ainda. Agora, quando você produz propositadamente a nanopartícula, você tem ela muito monodispersa. Você produz uma grande concentração de nanopartícula com o mesmo tamanho. E expõe o trabalhador, sim, a uma concentração muito mais alta de partículas com esse tamanho. Então, essa é a grande diferença, né? A composição química aqui é muito mais variável, porque você não controla, né? Formada antropogenicamente, por exemplo, mas não, quando ela é engenheirada, a composição química é bem definida, né? E tem todas as significâncias toxicológicas vão depender da partícula por partícula. E, na verdade, nós somos rodeados de nanopartículas, dessas naturais incidentais, né? Uma sala normal pode ter até 20 mil nanopartículas. Numa floresta, você pode ter 50 mil. Né? Isso daqui é por área, acho que por metro cúbico, eu não lembro direito, faltando, né, unidade aqui. E uma rua da cidade, 100 mil nanopartículas. Então, a gente tem essas partículas nos rodeando. Vou passar bem rapidinho os novos nomes que nós vamos começar a ouvir. Fulereno, né? Fulereno, isso vai ser usado muito na nanomedicina. São bolas formadas de átomo de carbono, são cilindros, né? São bolas mesmo, com anéis hexagonais alterados com pentagonais, a mesma forma da bola de futebol, né? Quando a bola de futebol tem essa forma, só que lá dentro você coloca, por exemplo, o princípio de um alimento, de um medicamento, o agrotóxico. Né? Então, esses daqui são o que nós vamos ouvir falar. Nanotubo de carbono, esse daqui é provavelmente das nanopartículas mais produzidas já hoje no mundo. Né? São átomos de carbono que se combinam desta forma aqui e formam tubos enormes. Né? Tem alguns que são 3, 4, 5 nanotubos concêntricos, tem vários tipos de nanotubo de carbono. Eles têm umas características importantes. Né? Um dos materiais mais duros conhecidos, semelhante ao diamante, a dureza do nanotubo, apresenta resistência mecânica altíssima, capaz de suportar peso, tem alta flexibilidade, suporta bem a corrente elétrica, atuam com características metálicas, semicondutoras ou supercondutoras. Olha que coisa! O mesmo material, dependendo do tamanho da partícula, dependendo de como que se estrutura, pode ser, ao mesmo tempo, metálico, semicondutor ou supercondutor. Apresenta altíssima condutividade térmica. E aqui alguns exemplos, né, como que o carbono pode estar na nossa natureza. Na forma de diamante, que é a forma mais dura, o grafite, os fulerenos, que a gente já viu, existe muito fulereno também em cosméticos, e os nanotubos de carbono. Eu coloquei essa figura curiosa aqui, porque, pelo seguinte, já existem hoje em estudos, isso parece que ainda não existe comercial, mas existem estudos, roupas formadas com nanotubo de carbono que permite uma pessoa subir a parede. E isso daqui foi desenvolvido baseado na observação da lagartixa. Né? Por que a lagartixa anda no teto e não cai? Né? Sempre, minha curiosidade de criança sempre foi, por que eu não posso, a lagartixa pode? Aí, se você observar a pata da lagartixa num microscópio desses que hoje existe, que permitem observar no nível atômico, você vai ver que a patinha dela é formada por bilhões de
fiozinhos na escala nano. Cada um daqueles fiozinhos, ao se aproximar do teto, cria entre o telhado e a patinha da lagartixa o chamado força de Van der Waals. São pequenas atrações elétricas, só que são muitos fiozinhos. Então, isso é o suficiente para manter o peso da lagartixa. E isso está sendo feito em roupa, né? Então, já existem hoje estudos de se formar roupas que permitem a pessoa não precisar de elevador, por exemplo, né? Subir literalmente nas paredes. Olha um outro uso interessante aqui dos nanotubos de carbono. Tintas, né? Isso já existe no mercado, tá? Só não existe, não sei por que não aplica nos presídios lá do Rio de Janeiro, né? Essa empresa aqui é uma companhista lá na Nova York, está desenvolvendo uma tinta de alta tecnologia que pode efetivamente bloquear sinais indesejados de telefone celular. Baseado em tecnologia, a tinta usa partículas de cobre inseridas em nanotubos, os quais são misturados com a tinta para defletir sinais de rádio. A companhia invoca que a tinta pode filtrar sinais indesejados, enquanto permite certas transmissões, tais como notificações de urgência de cirurgia no operador cerebral e proceder normalmente. Então, por exemplo, se você está num prédio, né? Bom, se você bloqueia o celular, dá a impressão que, bom, se tiver um incêndio aqui dentro, como é que eu faço? Não, você não bloqueia o sinal do bombeiro, você só bloqueia o que você quer bloquear. Então, é bastante sofisticado, né? Dendrímeros também está usando muito em medicina. Pontos quânticos, isso daqui rompe todos os meus paradigmas de química para entender como é que funcionam esses pontos quânticos. É muito usado também na área médica. Biopolímeros, nanoemulsões, que são essas emulsões que são estrutura nano, que é usado principalmente em cosméticos. Nanocamadas. Essas nanocamadas, elas são muito interessantes, porque você aplica esse material que forma essa nanocamada numa superfície de vidro, e o vidro passa a não molhar mais e não sujar. Então, os novos carros, por exemplo, vão sair sem limpador de para-brisa, porque não precisa mais limpador de para-brisa. O vidro já vem com uma película nanoestruturada e aí não segura mais água nem sujeira. É interessante que várias coisas desenvolvidas na nanotecnologia foram desenvolvidas a partir da observação de coisas naturais. Por exemplo, esse efeito dessas nanopartículas, das nanocamadas, ela foi desenvolvida a partir da observação da flor de lótus. Né, não é só isso, né, não é só essa planta que provoca esse efeito, mas foi a partir dela que os cientistas começaram a desenvolver isso. Eles observaram que a flor de lótus, ela cai uma água na folha, ela escorre. Agora, por que escorre e não fica aderida na folha? Porque na superfície da flor de lótus existem milhões e bilhões e bilhões de pequenas estruturas nano que não permitem um contato da água com o material da folha, e com isso faz com que ela escorra. Nanoporos, né? Isso permite, por exemplo, o modelo mostra uma molécula de DNA passando por um canal de nanoporo, dá para você selecionar, fazer análise de DNA muito mais precisamente. E alguns produtos do mercado, né? Guarda-chuva que não molha, embalagem de plástico que não suja, porque tem aquelas nanopartículas aqui, nanocamada, que não permite a adesão da tinta na embalagem de plástico. Língua eletrônica, né? Isso daqui é um desenvolvimento... Esse daqui é um produto desenvolvido pela Embrapa. A Embrapa chegou até a ganhar um prêmio internacional por esse produto. É um dispositivo repleto de nanosensores. Cada nanosensor, ele analisa um aspecto do líquido que você quer fazer análise, né? Então, você coloca, por exemplo, uma língua desse tipo num copo de café. Cada sinalzinho vai para o computador e cada sinalzinho é comparado com o padrão, e aí você vai saber a qualidade do café, né? Café, vinho, cerveja, qualquer tipo de líquido, em princípio, pode ser testado num controle de qualidade através dessas línguas eletrônicas, e certamente vários degustadores vão perder emprego, né? Tecido, que não amarrota nem molha. Máquina de lavar roupa com nanopartícula de prata, né? Assim como tem geladeira, como tem aspirador, como tem secador de cabelo. A nanopartícula de prata, hoje, é a principal preocupação do ponto de vista toxicológico da EPA, né, da Agência Americana do Meio Ambiente. Porque a prata se sabe desde o Império Romano que ela tem ação bactericida, né? No estudo que eu li recentemente, eles falam o seguinte, que as mães, na Idade Média, no Império Romano, já usavam colher de prata para alimentar os filhos, porque sabia que, com isso, eles tinham menos diarreia.
Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você usar nanopartícula de prata numa máquina de lavar roupa, em que a prata deposita na roupa, e os fabricantes garantem que a sua roupa fica esterilizada durante um mês. Agora, eu pergunto, para que você precisa usar roupa esterilizada, não ser no hospital? E se você vai sair na rua com aquela roupa cheia de contaminantes, né? E, além disso, ninguém sabe o que essa nanopartícula pode fazer penetrando na pele, entrando na corrente sanguínea, ou então indo no meio ambiente e matando bactérias, inclusive úteis, né? É cosmético, então, já falei que tem um monte. Os carros modernos vão ser absolutamente revolucionários, né? Eles têm, desde o vidro sem limpador de para-brisa, não usa mais aço, né? Vai usar chapas feitas com nanotubo de carbono, que são muito mais leves e mais resistentes, então o carro praticamente não vai amassar. Pequenos amassos ele desamassa sozinho, então vários funileiros também vão perder emprego. O carro tem sensor que permite ele estacionar sozinho, então você pode estacionar em fila tripla, o carro vai sozinho arranjar uma vaga, né? Enfim, espelhos retrovisores que escurecem sozinho, receber a luz do carro vizinho, sensores que permitem o carro estacionar sozinho, enfim, completamente diferente do carro que a gente conhece hoje, né? Aqui dá uma ideia do porquê que essas nanoceras, essas nanopinturas, né, são muito mais resistentes. Porque uma pintura clássica, ou uma cera clássica, ela é formada por partículas grossas. Então, quando ela é aplicada numa superfície, ainda fica uma certa rugosidade na superfície. E essa rugosidade é que é responsável por você atritar a superfície e a tinta sair. Agora, no material nanoestruturado, praticamente você não tem rugosidade. A acomodação das partículas que constituem a cera ou a tinta é muito maior, e, com isso, você tem uma resistência extremamente maior por conta dessa mudança. Eu vi essa propaganda aqui na Folha de São Paulo, de um shampoo para cachorro, né? Formado com nanoestrutura, que faz com que os cachorrinhos fiquem com a pelo muito mais macio, né? Com esse shampoo aí nanoestruturado. Na área médica, então, como eu estava falando, é absolutamente incrível o impacto na área médica, né? Que vai desde sistemas de diagnóstico, né? Que eu falei que permite diagnóstico muito mais precoce, biomateriais, que incluem a produção de tecidos sintéticos, sistemas terapêuticos, que incluem medicamentos que levam o prescritivo, o tratamento diretamente ao alvo, que é chamado de drug delivery, e terapia genética, né? Existe toda uma corrente aí na nanotecnologia. Eu li até ontem um artigo sobre nanotecnologia e ética, né? Que aborda principalmente a questão da terapia genética, né? De você conseguir interferir na genética de outra pessoa, até sem o consentimento dela, sem o conhecimento dela. Aqui tem alguns campos em que a nanomedicina se está estruturando, né? Nanoestruturas biomimétricas, que imitam matéria viva, baseada em estruturas biológicas que ocorrem naturalmente, interface eletrônica biológica, isso já existe, né? Próteses de braço, de perna, em que a pessoa trabalha com a mão e com a pé como se fosse dela, né? Mas são ligações nessa interface eletrônica biológica que faz com que praticamente ela incorpore a prótese no corpo. Você não sabe qual a diferença, se é uma prótese ou se não é, né? Métodos precoces de detecção, biotecnologia molecular, precursor de produção de outros tecidos, biosensores para monitoramento, síntese de novos farmacêuticos, enfim, tem uma quantidade enorme hoje de produtos na nanotecnologia. Esse gráfico mostra um pouquinho a evolução do mercado da nanotecnologia, né? Por que nós somos preocupados hoje com o nano? A nano não é nova, né? As nanopesquisas começam antes de 1970, só que agora que começa a haver um aumento pronunciado no mercado desses produtos. Agora, ela vai estar provocando consequências muito grandes. Eu exagerei aqui, eu acho, né? Com a figura da aranha, porque eu sou assim, tenho muita precaução em relação à nanotecnologia, mas eu queria uma figura cheia de braços, né? E a aranha se dispõe a isso, né? A nanotecnologia ela tem um impacto na saúde em geral, certamente, né? Na saúde e segurança dos trabalhadores, que nós vamos falar em seguida com mais detalhe. Na área militar, é impressionante. É impressionante, novos armamentos, novas roupas. Hoje tem roupa que, se o soldado quebra o braço, o mesmo tecido se enrijece e se transforma numa tala. Questões éticas e legais, é gravíssimo isso, gravíssimo essa questão ética. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Relações sociais, né? Eu coloco o nanochup no meu marido e vejo se ele está no motel ou não, porque eu tenho aqui um monitor, eu monitoro a vida dele 24 horas por dia, tá certo?
Economia é um impacto enorme, né? Meio ambiente, mundo do trabalho em geral, né? O desemprego que a nanotecnologia pode provocar ainda é absolutamente desconhecido. Então, ela é como se fosse uma coisa cheia de braços, não tem praticamente ramo de atividade, o ramo da nossa sociedade que ela não vai atingir. Para vocês terem uma ideia de investimento, isso também nos preocupa bastante, né? Os investimentos em pesquisa de novos materiais de nanotecnologia são cerca de 100 a 1000 vezes maiores, dependendo do país, do que os estudos sobre os impactos na saúde e meio ambiente. Então, existe um investimento enorme hoje em nanotecnologia no mundo inteiro e muito pouco em saúde e segurança. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, como está crescendo o investimento público e privado na área da pesquisa e desenvolvimento de produtos na área da nanotecnologia. Olha que aumento que teve, já, por isso que ela é a ciência do século XXI, né? A partir do século XXI, que começa a haver um aumento significativo exponencial. Eu não consegui um gráfico mais atualizado, mas existe dados mais atualizados que já está em 12 bilhões de investimento, já em 2008, 2007. Quem que investe? Os mesmos, né? Um quarto do investimento é dos Estados Unidos, um quarto do Japão, um quarto da União Europeia e um quarto do resto do mundo. Tá? Então, esse que é onde que está o poder, no lugar de sempre, né? Sempre os mesmos que investem pesadamente nessas nanotecnologias que vão possibilitar um domínio em cima do resto da humanidade muito maior. E para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em termos de investimento na área de impacto. Os Estados Unidos, o orçamento americano para 2008, o investimento em nanotecnologia nas instituições públicas americanas era de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Porém, apenas 6,7% disso, né, que foi um pouquinho para a defesa, isso é para proteger os soldados, para não voltar da guerra doente, um pouquinho na área de saúde, um pouquinho no comércio, um pouquinho no Departamento de Agricultura, nas ciências, na EPA e na NIOSH, né? Isso tudo representa apenas 6,7% de estudos, de pesquisa e desenvolvimento na área de impacto da nanotecnologia. Então, está sendo feito muito produto, está sendo feito muita pesquisa, sem os cuidados suficientes para ver o que isso deve provocar. Esse aqui gráfico também mostra por que nós estamos agora preocupados com a nanotecnologia, já que ela é tão antiga, né? Porque, na verdade, existe, desde quando se começou a fazer esse gráfico, né, em 1940, um crescente conhecimento da nanotecnologia, dos nanociência, que estão permitindo colocar no mercado o quê? Cada vez produtos menores. Então, essas duas curvas se entrelaçam exatamente na nossa era, né? Nós estamos justamente vivendo nesse momento em que os conhecimentos da nanociência, da nanotecnologia, estão permitindo que os nossos equipamentos sejam cada vez menores e mais facilmente distribuídos, né? Que estava falando, em 2006, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de nanotecnologia alcançou 12 bilhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Em 2014, segundo essa instituição aqui, 15% de todos os produtos manufaturados em valor bruto, que corresponde em valor bruto, 2,6 trilhões de dólares, vão incorporar nanotecnologia. Na área médica, em 2015, metade dos produtos da área médica vão ter algum tipo de incorporação de nanotecnologia. Mais 3 minutos, por favor. Nossa. Bom, então, um problema muito grande é a falta de conhecimento, né, na área de nanotecnologia. Existem estudos epidemiológicos com esses materiais antropogênicos, essas nanopartículas antropogênicas, que já mostram danos à saúde. Isso daqui é um gráfico de nanotoxicologia, que é outro ramo da toxicologia nova, né, a nanotoxicologia, que mostra como que essas nanopartículas podem entrar no organismo, né. Ela pode entrar por deposição na pele, aí vai para a linfa, vai para o sangue, pode penetrar pelos neurônios. Olha, veja isso daqui. É uma rota de penetração que não é comum dos médicos observarem, né? Que as nanopartículas elas entram no nariz, elas já podem passar através dos neurônios para o sistema nervoso central, algumas delas rompendo a barreira sanguínea do cérebro. Na traqueia, no brônquio, ela pode ir para o sistema nervoso periférico, no alvéolo vai para o sangue, e aí ela pode se distribuir por todo o corpo. Não existe barreira para o tamanho da nanotecnologia, né? Existem alguns estudos mostrando que fullerenos desencadeiam danos cerebrais, que esses coelhos ingerindo fullereno mostram um aumento da suscetibilidade da circulação do sangue. Há evidências de que os nanopartículas entram no cérebro, contato com a pele. Isso aqui que é importante, o nanotubo de carbono introduzido na cavidade abdominal e pulmonar de camundongos.
mostram patogenicidade semelhante ao amianto, um estudo piloto. Então, existe a preocupação, sim, grande, de que os nanotubos de carbono têm um comportamento semelhante ao amianto e, portanto, provocando mesotelioma, entre outros cânceres, né? E aqui existe esse livro recente, que, em 2008, eu vi só a resenha do livro, já se preocupa muito com várias doenças que os médicos encontram, por exemplo, em trabalhadores que vivem, pessoas que vivem, ou trabalhadores que moram em incineradores, participaram de guerras, estavam, de alguma forma, envolvidos em indústrias que utilizam combustão e que apresentavam patologias difíceis de explicar, né? Hoje, esses médicos começam a relacionar com os mecanismos das nanopartículas que entram no corpo e que, até agora, são desconhecidos, né? Na verdade, então, existe uma série de dúvidas que eu vou passar correndo, porque já está em cima da hora, né? Não se sabe a natureza, não se conhece ainda quase nada sobre a sua toxicidade dessas partículas, qual é a dose de resposta, quais são os métodos apropriados para teste de toxicidade. Hoje, se você vai registrar um produto da Anvisa, tem um conjunto de exames para serem feitos, né, de testes para serem feitos na substância. Mas será que eles conseguem rastrear todos os possíveis danos que as nanopartículas poderão ocasionar? Né? Se você não sabe o que você procura, você não consegue estabelecer um teste para você saber se aquilo vai provocar aquilo que você quer. Né? Agora, se você não sabe o que pode provocar, que teste que é esse? Né? É difícil avaliar a exposição do trabalhador, e aqui tem algumas atividades de risco, né? Manuseio, limpeza, descarte, decomposição, em trabalho. Aqui tem uma foto de um trabalhador manipulando nanotubo de carbono, que é invisível individualmente, mas o conjunto, você vê como ele é super leve, se esparrama facilmente, portanto, pode entrar na via respiratória. Não existe técnica de avaliação ambiental. Então, é difícil você fazer a avaliação de risco se você for basear na concentração ambiental, porque a partícula muda muito de característica. Uma das mudanças é o seguinte: ela tem uma capacidade de aglomeração muito grande. Então, nanopartículas de meio nanômetro, se você tiver uma concentração de 1 grama por metro cúbico, em 0,3 microsegundos, ela já está aglomerada. Agora, se ela for de 20 nanômetros, ela fica no ar milissegundos, 1000 vezes mais tempo. Então, o tamanho da partícula é fundamental, inclusive, para você avaliar. Então, como é que você vai avaliar? Né? Se você avalia na fonte, você avalia 5 minutos, meia hora depois, você já tem uma outra concentração. Então, como é que você vai avaliar o nível de exposição? Né? Existem algumas recomendações mínimas que a NIOSH já sugere, mas nenhuma delas são efetivamente, a não ser a substituição, nenhuma delas ainda está testada, se os métodos de enclausuramento, se aquelas filtros EPA são realmente eficientes para reter nanopartícula. Elas são muito facilmente explosivas, né? Facilmente elas podem explodir. Tem a questão ética, que a gente já falou, né? O screening. Você pode, por exemplo, daqui para frente, fazer um seguro de vida, você vai primeiro fazer um exame de sangue, vai fazer um mapa genético para ver qual a sua probabilidade de ter um câncer disso, daquilo, para você pagar o seguro de vida. Né? Ou então o médico do trabalho pode colocar esse teste de exame admissional, né? E só contratar trabalhadores que não vão estar sujeitos a uma doença naquele ambiente. A corrida armamentística é absurda. Isso daqui, olha, é o investimento americano na corrida armamentística, em novas armas, novos equipamentos, novas formas de proteger o trabalhador das doenças. Além disso, tem aspectos de emprego, na relação da social, várias ocupações serão extintas e outras serão criadas, logicamente, mas que vão requerer muito mais qualificação dos trabalhadores. Então, o desenvolvimento dessa tecnologia possui questões éticas, legais, sociais importantes com relação ao direito à privacidade, ao princípio da informação consentida, aos impactos no trabalho, nas relações de trabalho, no emprego, nas questões ambientais e sociais. A necessidade urgente de regulamentação na área, levando-se em conta o princípio da precaução. Então, há muito pouco estudo sobre os impactos dos materiais não estruturados na saúde e meio ambiente, em consequência da saúde do trabalhador. Há muito se feito da elucidação de possíveis efeitos, principalmente desenvolvimento de mecanismos que evitem o aparecimento desses efeitos. São esperados novos tipos de enfermidades relacionadas à exposição, especialmente às nanopartículas. Há muito a ser feito para que os médicos do trabalho possam fazer diagnósticos já para exposição já existente, né, para nanopartículas naturais, que dirá das moléculas novas que serão criadas e que vão ser criadas muitas ainda. Tá? É isso, obrigada. Muito obrigado, doutora Arline, pela sua apresentação. Foi muito produtiva e a
A interação com a plateia foi muito boa. Realmente, essa nova tecnologia nos apresenta fronteiras inimagináveis, né? Vamos para onde vamos. E fica a mensagem, né, da relação risco-benefício do uso dessa tecnologia, né? Então, exatamente aquela precaução no seu uso e a observação que temos que fazer constantemente nos locais de trabalho diante dessa nova tecnologia. Agradecemos muito a presença da doutora, em nome da comissão do fórum, e passamos ao evento seguinte.